E se eu te dissesse que uma das verdades mais duras da vida também pode ser a mais libertadora que você vai ouvir hoje? E se esse peso que você sente não vier da falta de talento, nem da falta de oportunidade, mas da esperança secreta de que alguém finalmente perceba sua luta e te empurre para frente? Quantas vezes você travou, não porque não sabia o que fazer, mas porque no fundo ainda queria apoio, reconhecimento, algum olhar aprovando sua dor? Essa é a armadilha. Enquanto você continuar esperando ser validado, vai continuar entregando sua força na mão dos outros. A maioria das pessoas não está te observando como você imagina. Ninguém está acompanhando cada passo seu, analisando suas tentativas, torcendo pelo seu salto ou pelo seu fracasso. As pessoas estão ocupadas demais, tentando sobreviver aos próprios problemas, às próprias pressões, às próprias frustrações, e isso machuca porque uma parte sua ainda quer ser vista, ainda quer ouvir que já sofreu o bastante, que já tentou o suficiente, que merece descansar mais um pouco. Só que essa parte carente de confirmação é justamente a parte que mais sabota a sua evolução. Você tem tentado crescer sem abrir mão da necessidade de aceitação. Tem tentado mudar, mas ainda preso à opinião alheia. Tem tentado agir, mas sempre consultando o medo do julgamento antes do primeiro passo. É por isso que você adia. É por isso que você começa e para. É por isso que vive num ciclo de quase disciplinado, quase focado, quase comprometido, quase transformado. Não é falta de capacidade, é dependência emocional do ambiente. Enquanto seu movimento depender de aplauso, incentivo ou acolhimento, sua consistência sempre vai quebrar quando o silêncio aparecer. E o silêncio sempre aparece. Chega uma hora em que não há plateia, não há urgência externa, não há pressão social, não há ninguém cobrando, ninguém elogiando, ninguém lembrando você do que precisa ser feito. Fica só você e a escolha. Agir ou não agir. Levantar ou continuar deitado. Executar ou negociar mais uma vez. E é exatamente aí que quase todo mundo desmorona, porque a maioria precisa de barulho para funcionar. Precisa de emoção, de motivação, de medo, de validação. Mas uma vida forte não é construída só quando tudo ao redor força você a andar. Ela é construída quando ninguém está olhando e ainda assim você cumpre o que prometeu. O problema é que você foi treinado a se negociar consigo mesmo. Hoje não, amanhã eu compenso, quando eu estiver melhor, eu começo de verdade. Quando tudo alinhar, eu entro com tudo. Isso parece estratégia, mas quase sempre é fuga com uma voz bonita. Cada vez que você adia o que já sabe que precisa fazer, fortalece o padrão da fraqueza. Cada vez que hesita, ensina sua mente a hesitar com mais facilidade na próxima vez. E assim, sem perceber, você vai construindo uma identidade quebrada. A pessoa que sempre pretende, mas raramente sustenta. Olha para a sua vida com brutal honestidade. Quantas versões inacabadas suas você está carregando agora? Quantas decisões você sabe que deveria ter tomado e não tomou? Quantos hábitos você jurou que mudaria? Quantas rotinas iniciou com empolgação e abandonou em silêncio? Isso pesa. Só que você chama esse peso de estresse, de cansaço, de confusão, de sobrecarga. Muitas vezes não é nada disso. É a soma de promessas quebradas com você mesmo. É a evasão cobrando juros. É o desconforto acumulado de saber, lá no fundo, que sua palavra para si mesmo perdeu valor. E quando a própria palavra enfraquece, tudo fica mais difícil. Tarefas simples parecem enormes. Ações pequenas ganham um peso absurdo, não porque sejam impossíveis, mas porque sua mente já aprendeu a desconfiar de você. Toda vez que você disse "agora vai" e repetiu o mesmo padrão, um pouco da sua autoconfiança foi embora. Não é apenas fracasso que destrói alguém. É a perda silenciosa da autoconfiança interna. É não acreditar mais que vai continuar depois de começar. E quando isso acontece, a mente tenta até te proteger. Ela cria resistência antes do início para evitar mais uma quebra de promessa. Por isso você não reconstrói sua força pensando mais. Reconstrói provando. Prova diária, prova pequena, prova repetida. Não com revoluções exageradas, não com metas absurdas para virar a vida em uma semana, não com uma rotina perfeita de cinema. Isso só sobrecarrega e te empurra de volta para o abandono. O que muda alguém de verdade é uma regra simples, dura e inegociável. Escolher uma ação que você não vai mais evitar e cumpri-la todos os dias. Sem drama, sem performance, sem depender de vontade. Consistência restaura a identidade. Repetição sob pressão reconstrói respeito próprio. O que tem te controlado não é exatamente preguiça, é reação emocional. Se você acorda bem, faz. Se sente resistência, foge. Se está animado, promete mundos. Se está cansado, abandona tudo. Isso não é controle. Isso é viver como refém do próprio estado interno. E quem vive assim nunca estabiliza os resultados, porque o humor muda, o corpo oscila, o ambiente atrapalha, os dias pesam.
Se sua disciplina muda junto com isso, então sua vida inteira vira refém do momento. Maturidade não é agir só quando sente vontade, é agir quando é necessário, mesmo sem romance, mesmo sem energia alta, mesmo sem clima. E aqui entra uma virada decisiva. Resistência não é placa de pare. Resistência é portal. Aquele instante em que sua mente diz depois, mais tarde, só hoje não, você merece uma pausa, é exatamente o instante em que sua identidade está sendo escolhida. A maioria recua, por isso a maioria permanece igual. Quando você avança nesse ponto específico, enfraquece o padrão antigo. Cada vez que age durante o desconforto, prova para si mesmo que não está mais obedecendo automaticamente à fuga. E essa prova constrói algo mais profundo do que motivação. Constrói integridade interna, a capacidade de se respeitar em silêncio. Você também precisa deixar morrer a versão sua que vive pedindo conforto, aprovação e proteção. Essa é a parte que quer resultado sem pressão, crescimento sem perda, respeito sem confronto, mudança sem sacrifício. Só que transformação cobra a identidade. Hábitos antigos precisam cair, desculpas precisam perder a autoridade. A narrativa de ainda não estou pronto precisa ser exposta como escudo, não como verdade. Porque no fundo, o que muita gente evita não é o trabalho em si, mas a possibilidade de tentar com honestidade e descobrir até onde realmente consegue ir. Então prefere ficar no meio do caminho, mantendo a ilusão de que faria mais se quisesse. Só que essa ilusão é uma prisão elegante. Enquanto você diz para si mesmo que poderia ter feito, nunca precisa provar, nunca precisa arriscar, nunca precisa encarar o medo de falhar de verdade. E é justamente por isso que sua mente te empurra para distrações, para atrasos, para pausas estratégicas, para o celular, para qualquer fuga que alivie a tensão do compromisso real. Isso não acontece porque você é incapaz. Acontece porque treinou esse circuito por muito tempo. Mas padrão treinado pode ser substituído, desde que você pare de se enganar e encare a verdade. Intenção não constrói nada, ação constrói. Então, a partir de agora, simplifique de forma brutal. Quando chegar a hora de fazer o que precisa ser feito, faça. Sem debate interno, sem preparar emocionalmente o terreno, sem esperar o momento ideal. A hesitação é o ponto onde você mais perde. É naquela pausa entre saber e agir que sua antiga versão retoma o comando. Por isso, mova-se rápido. Ação rápida enfraquece dúvida. Adiamento fortalece resistência. Escolha uma responsabilidade diária mínima que não será quebrada. Uma só, se preciso. Mas cumpra. Em dia bom, cumpra. Em dia ruim, cumpra. No tédio, cumpra. Na pressão, cumpra. É assim que alguém para de desaparecer de si mesmo. Com o tempo, isso deixa de parecer força forçada e vira padrão. No começo vai soar estranho, pesado, até artificial. Porque você não está apenas mudando hábitos, está trocando de identidade. E identidade não muda com conforto. Primeiro ela quebra, depois se reorganiza. Haverá dias em que você não vai se reconhecer. Dias em que a versão antiga vai puxar de volta com argumentos convincentes. Mas esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de transição. Gente comum abandona justamente aí. Volta ao familiar porque o familiar parece seguro, mas foi o familiar que te manteve preso. Continuar no processo é o que cria uma mente confiável. E quando você para de fugir, algo poderoso acontece. A vida deixa de parecer tão caótica porque nem tudo vira decisão. Você não fica mais perguntando a cada hora se faz ou não faz, se começa ou não começa, se espera ou não espera. Já está decidido. E isso liberta energia. Disciplina não aprisiona, ela remove o desperdício mental. Clareza nasce daí, não de pensar demais, mas de cortar a negociação. Enquanto muita gente continua esperando o impulso certo, a motivação certa, a validação certa, você passa a construir em silêncio, sem anúncio, sem precisar provar nada para ninguém. Porque ninguém vai vir te salvar. E entender isso, em vez de te quebrar, finalmente te devolve o comando. Agora, a pergunta não é se você consegue. Consegue. A pergunta real é outra. Você vai continuar quando ficar chato? Vai continuar quando ninguém perceber? Vai continuar quando doer? Quando for repetitivo? Quando não tiver recompensa imediata? Porque é nessa parte que uma nova identidade se firma. De um lado está a sua velha versão, a que reinicia, hesita, adia e vive em ciclos. Do outro, uma versão que cumpre, sustenta e termina. Essa travessia não acontece pensando mais. Acontece fazendo de novo e de novo, até o comportamento virar caráter. Então pare de esperar. Pare de negociar. Pare de pedir permissão. Mova-se hoje, porque o seu dever
Não pode continuar sendo adiado por uma versão sua que já deveria ter ficado para trás. Se esse roteiro falou com você de um jeito incômodo, é porque alguma verdade aí dentro reconheceu o próprio padrão. Então considere se inscrever no canal, deixar seu like e comentar qual hábito você vai parar de negociar a partir de hoje. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.